Nós estamos meditando ao longo deste ano na carta aos Romanos. Então eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Romanos capítulo 4, versículo 16. Romanos 4, 16. Se você tem Bíblia, você pode seguir. A gente vai começar a projetar o texto. Mas antes, deixa eu fazer a liturgia do celular. Eu vou inventar esse negócio de liturgia do celular. Já falei que se o seu celular faz você pecar, você joga ele fora. Não. Mas primeira coisa, modo avião. Tum. Se você não tem Bíblia impressa e não quer ler ali, modo avião. Só se você tiver de plantão à distância. Os médicos da igreja, eles estão liberados. Caso contrário, porque, ou então dá um jeito, eu não manjo muito, mas dá um jeito de você vencer você mesmo no uso das redes sociais nesse momento. E então, liga a sua Bíblia, ou abra a sua Bíblia, ou leia aqui, mas não deixe o teu celular roubar a sua atenção, porque já já o culto termina, e a vida vai seguir. Mas este momento aqui te prepara para enfrentar o que está te esperando lá fora. Então, escolha a melhor parte, como fez Maria, que ficou aos pés do Senhor para ouvir os seus ensinamentos. E não fique agitado de um lado para o outro, como ficou Marta, dizendo, meu Deus, Jesus está aqui. Mas vamos parar e ouvir o que Deus tem a nos dizer, pela sua palavra. Romanos capítulo 4, versículo 16, nos diz assim a palavra de Deus. A versão que a gente está lendo aí é a Nova Almeida atualizada. Essa é a razão porque provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja garantida para toda a descendência. Não somente a descendência que está no regime da lei, mas também a descendência que tem a fé que Abraão teve, porque Abraão é pai de todos nós. Como está escrito, eu constituí por pai de muitas nações, diante daquele em quem Abraão creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Abraão, esperando contra a esperança, creu, para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe havia sido dito. Assim será a sua descendência. E sem enfraquecer na fé, levou em conta o seu próprio corpo já amortecido, tendo ele quase 100 anos e a esterilidade do ventre de Sara. Não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que Deus era poderoso para cumprir o que havia prometido. Assim, também isso lhe foi atribuído para a justiça, e as palavras lhe foi atribuído foram escritas não somente por causa dele, mas também por nossa causa, visto que a nós igualmente nos será atribuído a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos a Jesus, nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou para a nossa justificação. Vamos orar? Senhor, fala conosco, Deus, precisamos te ouvir. Fala ao nosso coração, Deus, nós precisamos de graça, Senhor Deus, para escutar a tua voz. Abre o nosso entendimento. Dá-nos um coração crente. Dá-nos graça, Senhor Deus, de termos a palavra viva dentro de nós. Senhor, nós precisamos de direção. Nós precisamos, Senhor Deus, de pastoreio. Nós precisamos, Senhor Deus, do teu cuidado. Senhor, nós pedimos a tua bênção. Ó Deus, neste momento, que este ato de serviço, ato de culto, ato litúrgico, Deus, seja usado pelo teu Espírito para nos encher de Jesus. Essa é a nossa oração, no nome dele. Amém. Bem, meus irmãos, eu não sei se como que você lida com a experiência de crer quando as circunstâncias não te dão motivos para crer. Acredito que em alguma escala você já passou por isso. Pelo desafio de estar numa situação que ela não pede que você creia, mas você tem o desafio de crer. O tema do sermão de hoje é esse: crendo
quando não há motivos para crer. E a gente vai falar sobre o fundamento dessa experiência, é uma experiência do crente. Crer quando não há motivos para crer. E aí, qual tem sido, queria que você lembrasse de uma prova, ou uma luta que você passou, e como é que foi a sua experiência durante essa prova, ou se você está aqui hoje passando por esse momento, de, meu Deus, a minha circunstância ela prega o contrário do que a Bíblia diz. Em que instância? Na sua vida pessoal, nas suas emoções, na sua mente, na sua saúde mental, na sua vida familiar, no seu trabalho, no seu ministério, na dinâmica do seu físico, no funcionamento do seu corpo. Talvez você esteja lidando com essa experiência de passar por circunstâncias em que essas cenas que você tem que se deparar, elas pregam contra o que o Evangelho diz. E aí o Evangelho diz, espera numa promessa. Espere em uma promessa. Deus fez isso com Abraão. Eu não vou ler aqui o texto, não vou projetar, mas vou ler. E eu vou pedir para você ficar atento ao que eu leio aqui. Em Gênesis 15, versículo 5, Deus disse o seguinte para Abraão. Então o Senhor, olha só, eu vou dar risada porque eu fico risonho porque chega a ser irônico. O texto não é irônico sou eu, canalha, mas o texto não é. O Senhor, mas olha o que Deus faz. O Senhor levou-o para fora e disse, a metáfora, a imagem, olhe para os céus e conte as estrelas, se puder contá-las. E lhe disse, assim será a sua descendência. É demais isso, né? Aí no capítulo 17, versículos 5 e 6, Deus chega para ele e diz, o nome dele é Abrão. E aí Deus chega para ele e fala, o seu nome não será mais Abrão, e sim Abraão. Abraão significa pai de multidões. Quantos filhos você tem? Nenhum. Mas Deus já dá um nome. Falou, ó, eu já te fiz uma promessa, tua descendência vai ser essa metáfora, essa imagem. Eu vou mudar o teu nome, seu nome é pai de multidões. E aí as pessoas podem, prazer, qual é o teu nome? Abraão. Pai de multidões, quantos filhos? Nenhum. Caramba, que incoerência, né? Tá. O seu nome não será mais Abrão, e sim Abraão, porque eu constituí pai de muitas nações. Farei com que você seja, aí coloca um advérbio, extraordinariamente fecundo. De você farei surgir nações, e reis procederão de você. Deus deu uma promessa, mudou o nome dele, a promessa vestiu o corpo velho dele, então ele ficou com um nome promessa, eu vou colocar um substantivo composto aí, nome promessa, mas o corpo não tem nada a ver com aquilo que Deus disse. Ele carrega no nome a promessa, mas a realidade também está ali, o contraste. Abraão, pai de multidões, e um corpo velho, 100 anos, e da mulher, 90. A promessa vestiu o corpo dele, e aí, no versículo 18 que a gente leu, diz que ele esperou contra a esperança. Vou pedir para você deixar o seu texto aberto aí, eu já fechei o meu, mas vou abrir de novo. Esperando contra a esperança. Viveu esse período da vida dessa maneira. Deus deu um alvo, Deus deu uma promessa, revestiu o corpo dele dessa promessa, e aí, agora você vai viver assim, esperando algo que Deus vai fazer. E ainda ele está vestido dessa promessa, mas carrega no corpo a realidade oposta. Esse do versículo 18, esperando contra a promessa, a melhor maneira da gente entender é, ao contrário do que ele podia esperar, ao contrário do que se podia esperar, o que é isso? Isto é, eu estou velho, não posso esperar ser pai com essa idade, meu corpo está velho, minha mulher não é fértil, nós estamos, a cena é mais ou menos assim, Abraão, o que você está esperando? Não, um autor, ele ilustra isso aqui dizendo assim, é como se Abraão, no século 21, fosse comprar uma casa ao lado de uma escola de educação infantil,
Com 90, a Sara com 90, ele com 100. E aí alguém pergunta assim, nossa, você é um vizinho novo, por que você vai morar? Por que você escolheu morar aqui? Não, porque eu comprei perto da escola, porque aqui eu vou trazer os meus filhos para estudar. Ah, é? Cadê? Não chegaram ainda. Quantos anos você tem? 100. E a sua mulher? 90. Então você está com esperança de que você ainda vai trazer os seus filhos para a escola com essa idade, com esse corpo? Era mais ou menos assim. Eu não sei se ajuda o exemplo que ele dá, mas a situação, o que ele podia esperar, à luz da realidade física dele de Sara? Não espera fecundação, não espere terem filhos. Mas olha o que o texto nos diz, que apesar dessa situação que era contra a esperança, agora o versículo 18, ele creu. Irmãos, é nisso que Deus vai bater com a gente hoje, nesta manhã. Quando a gente tem situações que, bom, é contrário do que eu posso esperar. E aí a palavra de Deus nos diz, creia. A gente tem aqui duas perspectivas. E elas são concomitantes. Foram concomitantes na vida de Abraão e são concomitantes na sua, na minha vida. A gente vai passar por isso. E elas não, se uma desligasse a outra, seria bom, mas não, elas ficam ligadas, as duas perspectivas, elas ficam alertas. E a gente precisa saber lidar com elas. A gente tem na experiência de Abraão, um homem com um nome promessa, teu nome é pai de multidões, mas a gente tem uma realidade física que espera contra esse nome promessa. São duas perspectivas. A gente tem o Evangelho, a palavra, a revelação de Deus, é a nossa promessa, mas a gente vive uma realidade que é contra aquilo que Deus mandou a gente confiar e esperar. É a vida de um cristão. É a vida daquele que serve o Senhor. A gente carrega a palavra, a voz dele, objetivamente, né, junto de nós e sobre nós, no nosso coração, mas a gente também tem o desafio de olhar circunstâncias que dizem, é contra o que eu espero na palavra. Então eu queria que você pensasse essas duas perspectivas na sua vida, na sua experiência, lá no trabalho, em casa, com você mesmo, na dinâmica do casamento, dos valores que regem a tua família, que regem a tua vida, que regem o teu coração, que governam o teu ministério, enfim, tudo, das coisas mais simples às mais complexas, do menor para o maior, nessas escalas. E você pensasse exatamente isso. Vamos pensar a perspectiva humana, que é, à luz do versículo 18, a perspectiva que fala contra a esperança. A perspectiva humana fala, é só isso que eu vou dizer. Irmão, o sermão de hoje, novamente, eu espero que ele vai ser rápido. A perspectiva humana é simples. Olha a promessa que Deus fez, a palavra, o evangelho da salvação, como um absurdo. Isso é um absurdo. No caso de Abraão, é como que Deus muda o nome, dá uma promessa nome, reveste ele e não dá um corpo fértil. Não seria melhor Deus falar, por que prometeu, depois mudar o nome? Por que não mudou logo? Faz a Sara fértil, ele fértil, pronto. Não. Deus dá uma promessa, reveste ele daquela promessa, e aí, ele tem que andar com essas duas perspectivas, o corpo não fecundo e um nome promessa sobre ele, a voz de Deus. É isso o que diz respeito à sua vida, a vida de um cristão. A gente vive numa realidade macro, num mundo que não tem nada a ver com o evangelho, um mundo jaz no maligno, e a gente está revestido na nossa identidade, nome é identidade, a gente está revestido na nossa identidade de uma lei celestial, de uma realidade, de uma pátria celestial. A circunstância que está à nossa volta, olha a realidade do evangelho como absurdo. E a pergunta é, quem é você? A realidade que te cerca ou o que Deus diz na palavra, no evangelho, com a promessa?
Essas duas perspectivas, elas são concomitantes. Eu não sei se está ficando claro, mas eu estou entendendo, eu espero que sim. E a gente transita por elas. Então a primeira é aquela que olha as coisas da palavra e diz, isso é absurdo. Então eu vou pensar alguns absurdos do Evangelho para a gente hoje. Você poderia acrescentar mais aí, colocar isso no teu contexto. O Evangelho não salva. No século 21, na cidade de São Paulo, o Evangelho não salva. Era fácil antigamente. Na época que o mundo era mais judaico-cristão, era mais fácil para o Evangelho alcançar pecador. Hoje, nesse mundo que tem centralizado no homem, o Evangelho não vai salvar. Casamento no século 21, à luz da Bíblia? Não. Os tempos mudaram. Não funciona mais. Isso é coisa do passado. O Evangelho não vai salvar. Não, o Evangelho salva, assim, é legal a criança crescer na igreja, porque já acostuma com o ambiente. Mas se cair no mundão, não vem mais, não vem. Com as ofertas que o mundo faz, ou o casamento. Outra coisa, filhos são despesa financeira. Não vem com esse negócio que nós vamos ter filho, filho é bênção. Não, filho é problema, filho é despesa financeira. Então, assim, por que eu caí nessa? Na cidade de São Paulo, no século 21, já disse, impossível ver conversão. Desviado não volta. Não volta para o Evangelho de jeito nenhum, eu nem oro mais. São alguns exemplos de realidades que a gente vai lidando no século 21 e vai dizer, olhar o Evangelho, orar por conversão, restauração de casamento, salvação dos filhos. Pregar o Evangelho para o inculto ao doutor, para o pobre e para o rico, e crer que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação dele? Não! Essa realidade é absurda. E aí eu queria que desse macro você escoasse para suas experiências pessoais, porque eu não vou ter condições aqui de falar por você na sua experiência. Mas a gente vive num mundo, irmãos, que bombardeia o tempo inteiro o Evangelho como absurdo. E a gente precisa ter os olhos com discernimento. O mundo diz que as coisas do Evangelho são absurdas. Mas Deus nos revestiu do Evangelho. E a gente vive nesse mundo. Então essa é a perspectiva humana. Só isso que eu tenho para falar. Mas tem a perspectiva da promessa. Seu nome é Abraão, seu corpo é velho e não fecundo. Essas duas coisas estão juntas. E você vive na terra dos viventes. A perspectiva da promessa, a perspectiva divina, está tudo certo. Tá tudo certo. É nossa irmã. Nós estamos em família. A perspectiva divina qual é? Crer com esperança. Crer com esperança. O que Deus fez para Abraão? Ele não lhe deu fecundidade logo de cara. Deus deu uma promessa e revestiu a identidade dele com essa promessa. Então Deus fez a promessa e com ela, só com essa promessa, ele o fortaleceu. Por que Deus deu uma promessa, irmãos? E falou, segue a jornada. Porque a promessa tem o poder para fortalecer, porque é a palavra dele. Eu vou chegar num ponto. Entenda isso. Com a palavra, com a promessa, Deus diz, você vai andar com o que eu disse, só. Isso é suficiente. É com isso que eu vou te fortalecer. É a mesma coisa para a gente aqui. Deus nos colocou em realidades de sequidão, na terra dos viventes. Mas Ele nos deu uma promessa e Ele diz, olha, a palavra, Deus e sua palavra não se separam. A autoridade que Ele tem está na sua palavra. E Ele nos deu esta palavra, o Evangelho de Cristo Jesus, porque este Evangelho é a nossa esperança e é com essa promessa que Ele vai nos fortalecer. O fortalecimento, irmãos, está na palavra de Deus. Parece simples e a gente já sabe disso, mas a gente precisa voltar a revisar esse pilar da fé.
Deus disse para Abraão, eu não vou te dar fecundidade agora. Não disse isso, isso aí eu estou colocando. Mas ele disse, vou te dar minha promessa e só, e vou te fortalecer com ela. Quando você fraquejar, lembre-se do que eu disse. E você vai andar, e vai viver, e vai viver, e vai viver. Ele teve Ismael, provavelmente com 89 anos, o negócio foi cumprir com 100. Um dia é muito para mim. 10 anos, nem a pau. Mas ele foi fortalecido. Como? Com aquilo que Deus disse, bastava olhar para o seu nome. Meu nome é Abraão, pai de multidões. Deus disse isso. Eu vivo com o que ele disse. Eu vou viver com o que ele me deu. E o que ele deu? O que ele disse, a palavra. Como é que Deus fortalece pela palavra? Pela palavra, pela promessa. Já disse, a promessa é o fortalecimento. A palavra é o fortalecimento. Na palavra ele conscientiza, irmãos, que ele é o poder para cumprir. No capítulo 17 que eu li, quando Deus mudou o nome, antes dele mudar o nome e fazer essa cena com Abraão, o que ele disse? Abraão, é o seguinte, eu sou Deus Todo-Poderoso. Não é demais isso, irmãos? Ele chega para Abraão e diz, eu sou Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e ser perfeito. Eu vou mudar teu nome, aí faz sentido. Eu vou mudar o teu nome e vou te fazer fecundo e reis sairão da tua descendência. Por quê? Eu sou Deus Todo-Poderoso. Você vai carregar um nome e uma realidade oposta a ele. Mas lembre-se disso, lembre-se quem disse, eu sou Deus Todo-Poderoso. Por isso, quando a gente vê o que Deus nos deu na palavra, a gente tem que se lembrar do que ele disse para Abraão e do Deus que disse essa palavra para nós. Eu sou Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e ser perfeito. Então, a mensagem de Deus para nós nesta manhã é essa: como Deus quer fortalecer você para lidar com situações de aridez, oposição, contraste, aflição, choro, lágrimas, apatia, afronta, assédio do mal, como a gente cantava naquele corinho antigo, sossegai. Seja o encapelar do mar, uma palavra, riqueza vocabular, a ira dos homens, o gênio do mal. Essas águas não vão tomar a liderança do barco, porque o Senhor que fez os céus e o mar, ele diz, sossegai. Sossegai. Então, meus irmãos, a mensagem de Deus para nós, eu vou aplicar. Aí na aplicação eu gasto mais tempo. Mas o que eu queria que a gente pensasse hoje, à luz desse versículo 18, é, ainda que você tenha uma contra-esperança, creia. Só e somente. Porque o Deus Todo-Poderoso deu este evangelho. Você é pai, dê o evangelho do Deus Todo-Poderoso para o seu filho. A palavra de Deus é o poder. Ah, mas o mundo diz que é evangelho mais. Não, meu irmão, é o evangelho. Ele é o poder de Deus para a salvação. Ninguém restaura o meu casamento desse abismo, pois aquele que inventou o casamento tem o poder para resgatar qualquer pessoa de qualquer abismo do pecado. Ninguém tem o poder de me fazer um profissional excelente, que reflete o caráter de Cristo naquela empresa corrupta, naquele ramo podre. Pois a palavra de Deus é a promessa, e se você está revestido dessa palavra, o evangelho de Cristo Jesus vai honrar o nome de Deus, não você. Vai honrar o nome dele. Deus está comprometido com a palavra dele. Ele disse isso em Isaías 55. Assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para o que eu a enviei. Por isso, meus irmãos, hoje, joguemos as toalhas do coração e digamos, Deus, eu quero transitar nessas duas perspectivas, mas há exemplo de situações que preguem contra o Evangelho. Eu quero lembrar que o Deus Todo-Poderoso foi quem me deu esse Evangelho. É assim que a gente tem que fazer a igreja aqui, irmãos, próximo da Paulista, no século 21, e nesse cenário, revestidos de uma promessa,
crendo que o Deus Todo-Poderoso que a deu, nos fortalecerá somente com esse evangelho. E mais nada, ele basta. Ele basta. Aí, à luz disso, no versículo 18, 19 e 20, eu vou tirar ali algumas aplicações para o nosso coração. Eu disse que ia ser breve. Então, a primeira aplicação, esperando contra, creia. E que aplicação é essa que eu quero dizer? Já disse, mas vou dizer de novo. O evangelho salva pecador. O Espírito Santo convence pecador do pecado, da justiça e do juízo. O sangue de Jesus pode lavar todos os nossos pecados, passados, presentes e futuros. Pecados seus e pecado, na última pregação que eu fiz, seus e pecado dos outros que jogaram em você. A redenção para a sua história lá na cruz de Cristo. A família é uma ideia de Deus. Dá trabalho? Sim. Mas o Senhor está comprometido para moldar vasos no seu casamento, nos seus filhos, no seu namoro, noivado e preparação para o casamento. Na sua vida de solteiro, aguardando no Senhor, ou na sua vida celibatária. Foi Deus que te fez. E a palavra de Deus dá conta. Creia, siga, sem reserva nenhuma, o que a palavra nos diz. Não seja engolido pelas ideias de fora. Assiste Netflix, vai ao cinema, consuma arte, lê arte de que forma for, mas com perspectiva crítica. Transitando pelas perspectivas do céu e da terra, sabendo que as perspectivas daqui vão dizer o evangelho é um absurdo. E tenha esses sinais em alerta diante dos seus olhos. Não deixe que isso forme a sua identidade. Não estou falando para você se alienar e viver uma pessoa no mosteiro. Não, esteja no mundo. Como Paulo diz para a igreja de Éfeso, naquela cidade promíscua, com um comércio religioso, que não tinha uma cultura centrada em Deus, mas lá tinha um povo de Deus, chamado de santos, que vivia separado por Deus e para Deus. Por isso, não deixe que essas ideias que vêm e você conheça, seja doutor nas ideias do mundo. Mas veja como elas deturpam a palavra. E como elas pregam contra a promessa que Deus te deu. Esse é o desafio, irmãos, de estar no mundo e não ser dele. Segunda aplicação, está no versículo 19. Ele diz lá, sem enfraquecer na fé. Sem enfraquecer na fé. E aí aplicando para nós, irmãos, não deixa a sua fé ficar fraca. Leia a Bíblia e faça oração. Já virou título de podcast. O negócio do coração? Recado do coração? Não é. Projeto do coração. Leia a Bíblia e faça oração. É o corinho antigo que a gente cantava. Leia a Bíblia, faça oração, tenha comunhão com os irmãos, participe da ceia. Viva a dinâmica dos uns aos outros. Recebendo Cristo do irmão e dando Cristo para o irmão e recebendo Cristo do irmão. Para isso você precisa ser humilde para servir e humilde para receber. Tenha uma vida cristã ordinária. Agora o pastor vai falar, tenha uma vida cristã ordinária. Por quê? Porque está na Bíblia, e a Bíblia é a promessa, e a promessa é o que te fortalece. E o Espírito vai usar isso aqui, esses meios de graça, para te encher de Jesus. E você vai viver neste mundo com a realidade dos absurdos, dizendo, eu estou sendo fortalecido na promessa. Faça a sua parte. E o Senhor vai fazer a dele. Diante disso, não deixe a sua fé ficar fraca. Seja cheio do Espírito. Busque uma vida cheia do Espírito. Eu não posso fazer isso por você. Eu posso fazer com você. Eu posso buscar você. Mas se você não tomar essa atitude e não tiver uma vida, como diz o autor de Hebreus, não deixe de congregar. É difícil demais. Irmão, sair da sua casa para vir à região central de São Paulo no domingo, sabendo que a segunda vem aí, ou que a segunda já está presente no domingo, em alguns casos de vida profissional. Aqui é por amor a Cristo. Mas não pode ser um peso. Tem que ir para a igreja.
Pastor, eu não pego no pé. Mas você tem que estar comprometido com a vida do absurdo e da promessa. Por quê? Você vive no mundo dos absurdos que gritam e pregam para você. O evangelho é absurdo, meu irmão. Mas não é essa a sua identidade. A sua identidade é o evangelho de Cristo. Não deixa a sua fé ficar fraca. Não por conta do peso das tribulações. Isso é da ordem da soberania de Deus. Mas por falta de observância à vida cristã ordinária. A igreja não é um clube, irmãos. A igreja não é um lugar que a gente ama tomar café. Eu sou o cara da mesa. Mas, sobretudo, nós somos pessoas que se encontram no altar da presença, na mesa da comunhão, tendo Cristo como ponto de convergência. Não deixe tua fé ficar fraca. Terceira aplicação, versículo 20, ainda. Não cheguei. Não duvidou por incredulidade. Guarda o seu coração da incredulidade. O que é incredulidade, irmãos? Não é dizer, Deus, eu não te entendo. Maria, quando ouviu o anúncio do anjo, você vai ser mãe do Salvador, como se fará isso, visto que eu não conheço, não tenho relacionamento com o varão? Palavra do mundo antigo, com o homem. Ela não sabia o processo, mas Deus vai fazer. Entenderam? Então o desafio que a gente tem é, a gente passa por dúvidas processuais. Deus, onde o Senhor está? Porque o teu silêncio grita. Mas isso não é incredulidade, irmãos. Incredulidade é quando a gente chega para a circunstância que prega o absurdo, prega que o evangelho, a palavra de Deus, a revelação bíblica do Antigo e Novo Testamento é um absurdo, e aí a gente duvida do caráter de Deus, dizendo, não há Deus. Porque se houvesse Deus, Ele não me permitiria passar por isso, por aquilo. Deus estava lá nas suas dores. É difícil admitir isso, irmãos. E não te livrou. Você parou para pensar nisso? Lembra de uma situação em que você fala, não quero mais falar disso. Eu desafio hoje você olhar isso de frente. Por quê? Por que eu tive que passar isso? Na infância, na adolescência, ontem, naquela cena, e vivenciar tudo aquilo. Deus estava lá e não fez nada. Não fez o que você queria, o que eu queria. Mas Ele estava lá. Agora, essa história não é o ponto final. O ponto final é que se abundou o seu pecado, o pecado dos outros sobre você, a redenção é superabundante. E se a sua história foi triste e desesperadora, o poder curador da graça mostra que a redenção a resgatou, e esse passado não é maior do que a tua identidade a partir da cruz de Cristo Jesus. Portanto, irmãos, guarde seu coração da incredulidade, que eu guarde meu coração da incredulidade. Não duvido do caráter de Deus nem da sua palavra. O Evangelho é o poder de Deus. 1, 2, 3, quarto. Tem a quinta e aí eu vou só amarrar para finalizar. Versículo 20 ainda. Junto com não deixar a fé fraca. Busque fortalecimento. Se no primeiro é não deixa a sua fé enfraquecer, é cuidado com aquilo que mina a tua força. Eu não enfatizei isso. Vigia o que mina a tua força. Vigia o que te afasta de Deus. Vigia o teu coração. Mas, cara, isso aqui me faz ficar longe de Deus. Não é pecado, mas pode ser um peso. Joga fora, o autor de Hebreus diz, joga fora o peso para correr livremente. Não deixa a sua fé ficar fraca. Agora, no versículo 20, Abraão, diz o texto que Abraão, ele se fortaleceu. A palavra aqui, irmãos, não é que ele se buscou fortalecimento. Ele foi fortalecido por Deus. Deus falou, eu te dou a promessa, muda o teu nome, você vai ter uma jornada até o cumprimento. Mas eu vou te fortalecer. Deus está comprometido para soprar e o fogo queimar na tua vida. Sabe o pavio que fumega? Ele não esmaga a cana quebrada. Está morrendo, vamos matar de vez. Ele não faz isso. E ele não deixa apagar o pavio que está lá fumegando.
Ele sopra. Tinha um corinho pentecostal antigamente que falava, Deus assopra e o pavio, o fogo pega. A gente coloca isso no sentido mais de piada, mas é verdade, Deus não quer que você morra. Deus não quer que você pare no caminho, Deus não quer que as coisas dele fiquem, Ele deu e você administra e faz o que você quiser com isso. Não, Ele está preocupado com o início, com o processo, até o fim, para que o nome dele seja glorificado. Ele quer fazer parte do meio. Então hoje, pense nisso, busque fortalecimento no Senhor. Em outras palavras, o que eu quero dizer é, reaviva o teu contentamento da vida em Jesus. Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Eu sei passar pela escassez e pela abundância. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Há um núcleo de estabilidade na vida do crente. As circunstâncias da abundância para a escassez. Mas eu posso porque o meu contentamento está nele. Eu estou na escassez sendo próspero e estou na abundância e minha prosperidade continua, porque ela não está atrelada ao dinheiro. Eu posso, porque o meu contentamento está em Jesus. É isso que o Espírito de Deus quer desafiar o seu coração e o meu nesta manhã. E por fim, a coisa mais linda, ele se fortaleceu dando glória. Dê glórias a Deus, irmão. Não é um bobo alegre, mas passe pela prova dizendo, Deus, a minha satisfação está atrelada ao contentamento. Está no teu ser. Então, a situação prega contra, creia. Tua fé está ficando fraca, vigia o que te esvazia. Guarda o teu coração da incredulidade. Deus estava lá e isso faz parte da soberania. Olhe pela soberania de Deus e olhe a redenção. Busque fortalecimento, alinhe o teu contentamento no Senhor. Dê glórias, porque Ele é Deus. Eu sou Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. E aí eu vou terminar com um encerramento, vou citar uma frase e mais algumas coisas para falar para vocês, para mim também. Irmãos, que moram, Igreja Batista Fonte Sicar, que mora na cidade de São Paulo, perto da Paulista, e que todo mundo está aqui pensando no amanhã. Não deixe o imediato ser a sua norma. Eu estou dizendo porque eu estou nessa desgraça também. Não deixemos o imediato ser a nossa norma. Mas a gente está numa cultura, numa cidade que diz o imediato é a norma. E aí, a gente sempre vai olhar o Evangelho como absurdo. Não deixa o imediato ser a tua norma. O Evangelho, promessa, te livra dessa ditadura. Vou citar um pastor. E ele diz, o nome dele é Zach Eswine. E ele diz o seguinte: ir mais longe demanda mais tempo do que velocidade. Não é questão de chegar logo e ser mais rápido. Ele diz, ir mais longe demanda tempo. E para isso você vai ter que transitar bem entre essas duas perspectivas. Aqui diz que o Evangelho é absurdo e você olhar a vida pela promessa do Evangelho. E à luz do que ele disse, eu quero só lembrar você de uma coisa. Tem descanso que o sono resolve. Então vai dormir. E administra a tua rotina. Vai dormir. Vai dormir. Conselho de amigo pastor, vai dormir. Você dorme? Como é teu sono? Mãe não dorme. Que amamenta, eu sei que não dorme. E o pai fica com peso porque está dormindo. E ela fica brava porque ele dormiu. Eu sei, passei por isso muito tempo na minha casa. Quando quer correr ainda uns 5 quilômetros para dar uma virada, você corre, eu não dormi, ainda vai fazer atividade física e emagrece. Né? Eu sei. Mas tem descanso que o sono vai resolver. Tem descanso que é para o médico orientar. Vai ao médico. Vai falar com ele. Você precisa dormir melhor. Então ele vai te dar receita. Sabe o que ele vai fazer? Eu não sou médico, ele vai procurar um médico. Então, tem descanso que você precisa revisar suas atividades. Deus te deu inteligência para você saber estabelecer prioridades e dizer, corta, corta, corta. Quanto tempo você fica no celular? Quanto tempo você usa com as redes sociais? Esse tempo te roubou do quê? Então, meu irmão, seja responsável. Deus te deu inteligência, você não é um animal irracional. Você tem inteligência, bom senso, e Deus te deu Bíblia e critérios para você julgar todas as coisas e dizer, eu preciso revisar a minha atividade.
E precisa estabelecer uma ordem. Deus em primeiro lugar, sustento, família, ministério. Você precisa equalizar tudo isso daí. E o descanso vai vir desse ajuste. Mas tem um descanso, irmãos, que é o descanso da alma. Esse descanso, a série do Netflix ou de qualquer outro streaming não vai te dar. A viagem que você vai fazer, ou está querendo fazer, está pagando, também não vai te dar. O dinheiro que você está lutando para ter ou reclama que não tem, na proporção que você acha que você deveria ter, não vai te dar. E a ausência de problemas. Eu vou mudar para um lugar que não tenha problema. Vou mudar longe desses problemas do trabalho, ou eu vou mudar de setor lá na empresa, eu vou mudar longe da minha aquela família, aquela vizinhança, desse condomínio. Não vai resolver o problema do cansaço da tua alma. O cansaço da tua alma, quem vai aliviar é aquele que diz: vinde a mim, quem está cansado e sobrecarregado, e eu vos aliviarei. E em mim vocês vão encontrar descanso para as vossas almas. Então, faz uma segmentação do teu cansaço aí. É da atividade, meu irmão, joelho no chão, não muda do dia para a noite, tem coisa que você vai ter que desligar processualmente. Olha, eu vou começar a desligar agora para poder refletir isso lá na empresa, o ano que vem, na mudança, sei lá, no comércio. Ajuste do sono, meu Deus, como é que a gente faz? Não tenho rede de apoio. Pois é, entra num acordo aí, com o marido, com a mulher. Maridos não têm seio para amamentar, mas a gente não sei, cada um avalie, ora, dobra o joelho. Deus é o Deus do impossível. É para o médico, meu irmão, procure ajuda. Procure ajuda médica. Como é que eu posso? Eu tenho um problema físico, neurológico para dormir. E eu preciso, isso está me derrubando para muitas coisas, inclusive me esvaziando do fortalecimento da fé. Agora, descanso da alma, a realidade do absurdo vai falar para você: faça imersão na série, viaje, tenha mais dinheiro, mude, se afaste dos problemas, porque aí você vai ser feliz. E Jesus vai dizer: não vai, porque descanso para a alma é só em Jesus. Corra para o altar da presença. Corra para os braços de Jesus. Portanto, vamos orar. Vamos orar. Esse sermão de hoje, crendo quando não há motivos. Ele é um sermão que tem que ficar o post-it, sabe? Ou, sei lá, se você não tem um caderninho, ou não porque eu estou pregando, não é isso não, mas porque é a palavra. A experiência de Abraão é a sua. É a sua. Ele foi justificado só porque creu. E aí eu queria finalizar lembrando que Abraão não estava com fé na fé, já disse isso aqui. Ele não tinha uma fé poderosa, era uma fé frágil, pequena. Ele vacilou na fé. Mas Deus o fortaleceu e Deus cumpriu aquilo que ele tinha dito. E ele foi justificado só porque creu. A mesma coisa acontece com a gente, na obra redentora de Cristo. Vamos orar? Senhor, obrigado porque o Senhor nos fortalece. Nos fortalece para esperarmos em Ti. A gente vive a realidade do absurdo, que olha para o Evangelho como absurdo. Meu Deus, e sutilmente, o diabo usa isso para entrar sutilmente no nosso coração, mudando a nossa mente. E a gente vê, às vezes, as nossas forças se esvaírem. Perdão, Senhor. Deus, a gente não quer se ver enfraquecido por descuido, falta de vigilância. Mas nós queremos buscar o fortalecimento no Senhor e na força do seu poder. Disse Paulo na carta aos irmãos de Éfeso: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Enche-nos do teu Espírito, Senhor, para que sejamos fortalecidos, Deus. Vem e visita a nossa vida. Se nós estamos árvore seca, torna-nos uma vinha frondosa, Deus. Dá-nos vigor espiritual, Senhor. Dá-nos vigor espiritual para que possamos, ó Deus, frutificar para a glória do Senhor. Deus, ajuda-nos a transitar pelas perspectivas da realidade física, material deste mundo, mas ser governado, Deus, pela realidade da palavra, a promessa, pela voz de Deus, o Deus Todo-Poderoso. Que a gente escute essa chamada para andar na Tua presença e sermos perfeitos. Nós estamos aqui em culto. O Senhor está aqui cultuando, participando dessa reunião.
Nós estamos aqui no nome do teu Filho Jesus. E é por isso que nós pedimos, ó Deus, enche-nos. Enche a nossa vida de Jesus. Ó Deus, ajuda-nos a discernir de que maneira, Pai, as coisas deste mundo tentam nos embaraçar. Paulo disse para Timóteo que nenhum soldado em serviço se embaraça com as coisas deste mundo. Então, dá-nos clareza, Deus, de quais são as estratégias do maligno que tentam usar as coisas da cultura, da sociedade, para nos embaraçar, Deus. Mas que a gente esteja com pés livres para marchar como um soldado no exército de Deus. Livre, Senhor Deus, para andar aqui com a perspectiva do céu, com um nome promessa, ainda que a realidade seja outra. Ó Deus, nós queremos ter na nossa identidade a voz de Deus. O que o Senhor disse na palavra. Muda as coisas dentro de nós. Dá-nos, ó Deus, graça para não ouvirmos somente esse sermão, mas para estudar a vida à luz dele. Fortalece, Senhor Deus, todo o teu povo. Fortalece o teu povo, Senhor Deus, nesta manhã. Renova as convicções e a esperança do nosso coração, da nossa mente, na fé bíblica. E firma-nos na verdade, Senhor, para que a gente possa resistir no dia mau e, havendo feito tudo, permanecer inabalável. Porque o Senhor nos fortaleceu com a palavra, com a promessa, como fez com Abraão. Oramos no nome de Jesus. Amém.